Olá, minha gente, professor Nelson Sartori aqui com vocês, trabalhando o quê? Trabalhando os contos de primeiras histórias de João Guimarães Rosa. Nós vamos falar agora sobre o conto Substância. Então vamos entender direitinho o que é isso. O próprio nome diz o que é a substância, né? O que constitui a vida, não é verdade? Então olha só, o narrador inicia o conto com uma reflexão sobre a essência das coisas. Tá? Questionando o que realmente constitui a substância da vida, né? Ou seja, do que a vida é feita. Tá? Quando fala de substância, é o substantivo, a existência, não é não? Ele relembra episódios da infância, quando começou a perceber que havia algo além da superfície das coisas. Perceba a lembrança da infância. Esse é um dos temas dessa obra, tá? Ou seja, a influência, a percepção de mundo a partir do olhar de uma criança que um dia nós fomos, tá? E como aquilo moldou quem hoje nós somos. Tá bom? As interações cotidianas e os pequenos acontecimentos ganham uma profundidade simbólica, levando o narrador a buscar respostas para as grandes questões existenciais. Não é não? Falou assim, as coisas têm o seu valor, às vezes até as pequenas. A narrativa intercala momentos de contemplação com situações concretas, tá? Como a interação com a natureza e as conversas com outras pessoas, né? Ou seja, a interação, a natureza presente. Por quê? Porque nós somos elementos naturais. Tá? Tem gente que pensa que tudo o que é humano é artificial. Tá? Nossas produções são artificiais, ou seja, são arte, são manipulações, mas são manipulações da natureza, de onde nós viemos. Ela é a nossa essência. Tá? Então a gente não pode abandonar esse tipo de representatividade. Tá bom? Então, tudo aquilo que acontece tem o seu valor e a sua profundidade simbólica. Tá? E aí que está a questão de buscar essas questões existenciais. Eu consigo compreender essas coisas? Cada uma delas tem o seu valor. Tá bom? A narrativa intercala momentos, como nós falamos, do contato com o real e o concreto e o reflexivo. Tá? O concreto e o natural. A natureza e a conversa. Veja como a conversa é importante, porque a conversa, ela aceita qualquer coisa, a conversa com as pessoas, só que ela traz o que? A relação, que é muito importante, tá? O momento-chave desse conto é a percepção de que a substância não está em algo que se pode tocar ou explicar, mas em uma experiência direta e intuitiva. A substância está na compreensão, está na relação, está na elaboração que nós damos aos fatos da vida. Tá? E como é que eu elaboro? Eu só elaboro quando eu falo sobre as coisas, quando eu reflito sobre elas. Tá bom? Então, essa questão da experiência direta e intuitiva, tá? Importante. O conto termina com uma aceitação serena do mistério da vida, lógico, tá? Deixando claro que a busca pela substância é, em si, o que dá sentido à existência. Ou seja, é a busca de compreender por que eu estou aqui. É o compreender, se eu busco compreender, eu quero aprender. É esse o meu papel. Tá? Eu estou aqui para aprender, para crescer, para me transformar, tá? Para evoluir. E é essa daí a ideia, né? Que essa que é a substância da vida. Qual que é a essência? O que eu estou aqui para fazer? Aprender, crescer, me relacionar com os outros. Vamos ver a sequência cronológica. Primeiro vem a apresentação do cenário do narrador. Perceba que essa daí é a base, sempre inicial. O conto inicia com um narrador personagem que reflete sobre a existência e a essência das coisas. Tá? Ele traz um tom filosófico introspectivo que permeia toda a narrativa, que permeia, na verdade, todo o livro, não é mesmo? O cotidiano do narrador. O narrador vive em um ambiente rural, típico do sertão, e em meio às tarefas diárias.
começa a se questionar sobre a substância da vida e o que constitui a verdadeira essência das coisas. Né? É quando você está vivendo e de repente você fala assim, para que eu estou fazendo tudo isso? Por que eu preciso respeitar leis? Por que eu preciso honrar as pessoas? Por que eu preciso respeitar as pessoas? Né? Conviver com as pessoas, conviver dentro desse mundo. Né? A busca da harmonia tá aí. É aí que está a substância da qual ele tanto fala. Tá bom? Então, a essência de tudo é isso daí. É como eu lido questionando, né, questionando no meu dia a dia o valor dessas coisas, tá? Então é ali que eu questiono a substância, tá? E o que realmente a minha vida tem de valor, tá? Depois vem reflexões sobre a própria vida e a matéria, isso daí é o contexto. O narrador pensa na matéria invisível que compõe tudo que existe no mundo. Ele questiona o sentido da vida e a substância que dá forma ao universo e às pessoas. Ou seja, existe algo que me move, que faz que eu seja quem eu sou. O algo existe. O algo é substancial, mas ele pode ser invisível, é disso que ele fala, porque talvez eu ainda não compreendi, eu ainda não vi, eu ainda não enxerguei, tá? essa estrutura. E aí vem a lembrança do passado. Vejam como sempre o passado, a infância estão presentes. Tá? É importante você entender que dentro de uma perspectiva de formação comportamental, de caráter do ser humano, tudo está ligado à sua base infantil. Tudo está ligado à sua formação dos primeiros anos e à influência que nós recebemos e o que aprendemos, os traumas que sofremos. Tá bom? Então ele coloca assim, ó. Em meio às suas reflexões, o narrador recorda fragmentos de sua infância e juventude, em que essas questões sobre substância da vida já começavam a lhe surgir, tá? Embora de forma inconsciente. Olha o inconsciente. Tá? A observação do mundo ao redor, o narrador atento à natureza e ao cotidiano, observa pequenos detalhes da vida, tá? As plantas, os bichos, as pessoas e os objetos. Ele percebe que há uma unidade invisível que conecta tudo. Veja, é quando nós começamos a perceber essa conexão que a gente percebe o seguinte, que a minha vida tem um sentido, que eu estou conectado a outras coisas. E por que eu estou conectado? Porque eu faço parte de algo maior. Se eu faço parte de algo maior, é que se constrói dentro da minha perspectiva de vida a ideia de continuidade, a ideia de prosseguimento, a ideia da finitude física não representar o fim. Tá? Então isso daí é importante, essa percepção de que há uma unidade invisível que conecta tudo. Tá bom? E aí eu encontro com a figura mística. Tá? Na sua jornada reflexiva, o narrador menciona uma figura misteriosa, um homem sábio ou um ser simbólico, que lhe apresenta um modo diferente de enxergar a vida, como se ele pudesse tocar o invisível. Né? Ou seja, qual que é o sentido que eu dou a isso? A descoberta do invisível na simplicidade. O narrador percebe que a substância da vida, que é esse invisível, está na simplicidade do cotidiano, nos pequenos gestos, nas palavras ditas ou não ditas e na conexão com o outro e com o mundo. Então vejo como é a minha relação que estabelece a minha essência. Como é que eu me relaciono com o mundo e com as pessoas. Tá? E é daí que vem, né, o conceito de fusão, que é para construir tudo isso, do material com o imaterial. O narrador conclui que o visível e o invisível se completam, sim. Tá? É o compreensível e o não compreensível. A substância da vida não é apenas a matéria física, mas também os sentimentos, os significados e as memórias, que acaba se tornando mais significativo do que o físico. O desfecho introspectivo. Tá? O conto termina com uma reflexão aberta e filosófica sobre a existência. Tá? O narrador compreende que a busca pela substância, na verdade, é na verdade uma jornada interior que envolve perceber a beleza do mundo em suas formas mais simples.
Não precisa ter complexidade, porque o dia a dia está ali e eu vivo esse dia. As grandes expectativas talvez nunca sejam vividas, mas o dia a dia simples é vivido. E é ali que está o seu valor, não é mesmo? Vamos agora ver a análise desse conto. Né? O conto Substância é uma narrativa marcada pelo tom filosófico introspectivo, na qual o autor explora temas profundos como a essência da vida, a matéria invisível que constitui o mundo e a busca por significado. Tá? A figura do narrador-personagem é central na história. Ele se apresenta como alguém que questiona as profundezas da existência, partindo do simples cotidiano para reflexões complexas. É através da observação do mundo em que eu estou que eu compreendo a complexidade da história e da vida. Tá? O ambiente sertanejo comum nas obras de Guimarães Rosa funciona aqui como pano de fundo, sempre, mas também como símbolo de um espaço onde o visível e invisível se encontram de forma natural. Tá? Principalmente o ambiente da natureza. O conceito de substância é a chave para a interpretação do conto. Tá bom? Para o narrador, a substância da vida não se resume ao que é concreto ou tangível. Ela envolve algo maior, uma espécie de energia invisível que conecta tudo o que existe. As pessoas, a natureza, os objetos e os momentos. A palavra substância ganha assim uma conotação metafísica, né? Ou seja, que substância é essa? Tá? Que substância é essa? Que é invisível, que é intangível, mas que faz parte de mim, que é maior do que eu, tá? Que estabelece conexão com a minha alma, né? Com a minha alma. Então é essa reflexão espiritual e existencial. Quando eu falo de espírito e existência, eu estou falando do quê? Do reconhecimento de algo que transcende a matéria física. Tá? Ao longo da narrativa, o narrador revisita suas memórias e experiências. Tá? Sugerindo que essa busca pelo sentido da vida é algo que o acompanha desde sempre. Compreender as coisas. Veja, o nosso processo é de compreensão. A gente quer aprender. Tá? Por mais que o nosso impulso seja simples, aprender é o nosso trabalho como ser humano. Tá? E é o que a nossa essência determina que façamos. Bem ou mal, mesmo numa situação estática, estamos observando e aprendendo. As observações do mundo ao seu redor, o vento, as plantas, os animais, os gestos humanos, revelam que o mistério da vida está contido nas coisas simples, nas pequenas manifestações do cotidiano. Quer dizer que as coisas importantes não têm valor? Não, é o valor que eu dou às coisas que tem importância. Tá? É como eu dou valor. Tá bom? Toda manifestação tem um valor. É quando eu começo a compreender que nas pequenas coisas existem coisas de valor, é que eu me vejo refletido, já que eu não sou um produtor de grandezas constantes. Tá? Eu trabalho com a pequenez, com as pequenas coisas. E é isso daí que tem essência na nossa vida. Tá? A presença de uma figura mística ou sábia na narrativa amplia essa reflexão. Tá? Existe uma alma pensante. Essa figura pode ser interpretada como uma representação da sabedoria universal, né? Um guru, ou do encontro do narrador com a própria consciência. Tá? A partir desse encontro, ele percebe que a substância está além do material, tá? Residindo no afeto, nas memórias, nas experiências sensíveis. É ali, ó, é no que eu vivi que está o importante da minha vida. Tá? Que senão eu vou ficar cavando o chão e eu nunca vou achar nada. Guimarães Rosa usa uma linguagem poética e transforma o conto em uma meditação sobre a vida. Olha que importante, veja como esse tema foi abordado durante toda a obra. O autor convida o leitor a perceber que, embora a substância da vida seja invisível, ela está presente em tudo o que existe, na delicadeza das coisas mais simples e nas relações humanas. Tá? Então é isso daí, olha só, que faz, por fim, Substância, tá? Que diz Substância é uma narrativa que propõe
uma jornada de autodescoberta e de valorização do cotidiano. Onde é que está tudo? Está no que eu vivo. Tá? É assim, eu tenho que parar de observar e buscar no futuro e tenho que entender o que está à minha volta, o que eu estou vivendo, porque essa é a minha vida de fato. Né? O amanhã não existe. Tá? O que existe é a chegada dele e a presença, ou seja, o presente. Não? Então tem que valorizar isso tudo. Guimarães Rosa sugere que ao buscar entender a essência do mundo, encontramos, na verdade, a nossa própria essência. Porque eu busco no outro, que é a essência do mundo, e o que eu encontro? Porque é a minha relação que é importante. Tá? A simplicidade do texto esconde uma complexidade existencial, tá? Fazendo com que o leitor reflita sobre a beleza do que é invisível, mas essencial. Quando eu ofereço para o leitor o acesso a essa informação, é que ele toca a verdade que ele está buscando e ele a compreende, porque ela está ali, ao seu lado, na sua mão, fazendo as coisas acontecerem. Não é interessante? Essa é uma das mais importantes perspectivas do trabalho de Guimarães Rosa. Tá certo? Minha gente, até o próximo encontro.